Hoje, na disciplina de Gestão do Escopo e Gestão da Integração do Projeto, nosso foco está nos processos da integração que ficam no grupo de processos de monitoramento e controle. A gente fecha esses dois processos e, em seguida, continua com a integração e vai para o último dos grupos de processos do projeto, o encerramento. Dentre os 11 processos de monitoramento e controle, 2 deles, assim como para o escopo, são para a integração. E o foco também é bastante parecido. Um deles em acompanhar o desenvolvimento ou o progresso do projeto e o outro focado na questão das mudanças. O que a gente precisa se lembrar é que esses processos de monitoramento e controle, na verdade, o nosso alvo aqui é que a gente consiga fazer medições regulares em relação ao desempenho do projeto. A ideia é que a gente esteja garantindo a realização dos objetivos que foram acertados ou preservando um padrão que foi definido. E a partir das variações que a gente vai encontrando, a gente começa a tratar a necessidade de alterações, de modificar o que foi planejado ou, eventualmente, modificar o resultado que já foi obtido. E a partir de então, a gente confirma não só se isso vai ser feito ou não, mas se o que foi aprovado vai ser de fato realizado. Nós temos, em relação ao escopo, 2 alvos no monitoramento e controle. Um primeiro, nas entregas que já estavam concluídas, quando a gente falava da validação do escopo. E um segundo, nas entregas que estavam em produção, quando a gente fala do controle do escopo. De alguma forma, o foco do controle do escopo está um pouco nesse avanço e um pouco nessa modificação. Agora, quando a gente fala já nos processos da integração, a gente tem primeiro uma clara intenção de medir esse desempenho de forma regular, de forma contínua ao longo do projeto, mas também de tratar dessa mudança de uma forma mais integrada. Por quê? Porque qualquer mudança, como a gente já comentou no escopo, vai afetar as demais áreas de desempenho, as áreas de conhecimento, como também uma mudança nas áreas de conhecimento pode interferir fortemente no escopo que está definido. E o nosso papel, a intenção da integração, é garantir uma amarração, uma homogeneidade, uma unidade em relação ao que está sendo desenvolvido. Vamos dar uma olhada. O primeiro dos 2 processos é o monitorar e controlar o trabalho do projeto. O segundo é realizar o controle integrado de mudança. Uma coisa importante para a gente pensar aqui é que todos esses processos, independente da área de conhecimento, vêm no que a gente chama de formato PMBOK, ou seja, entradas, ferramentas e técnicas e saídas. O nosso foco aqui é entender o processo como um todo e não ir exatamente no detalhe. A gente não está seguindo ipsis literis, ao pé da letra, o que está escrito lá no PMBOK. Tendo dúvida? Dá uma olhada no PMBOK, consulta nesse detalhe, mas a ideia aqui é que a gente melhore a compreensão e torne mais fácil para a gente entender o processo como um todo, como ele funciona. O primeiro desses 2 processos que a gente tem um alvo muito localizado em, primeiro, acompanhar, depois fazer não só uma avaliação, mas um registro que vai nos levar a fazer ajustes em relação ao trabalho que está sendo realizado. Portanto, vai durar ao longo de todo o processo. A gente está comparando aqui o que foi planejado contra o que de fato foi executado, então é planejado contra realizado. A gente busca ter uma certa estabilidade, uma certa continuidade em relação a essas medições, de maneira que elas sejam regulares e nos deem sinais do quão saudável ou não está o ritmo de andamento do nosso projeto. Tem um foco grande também no monitoramento, no acompanhamento dos riscos, porque das 10 áreas de conhecimento, riscos provavelmente é a única que tem uma flutuação ao longo do projeto e uma flutuação esperada. O risco do início é diferente do meio, que é diferente do final. E mais, enquanto está em risco, a gente tem uma ideia do que foi identificado e como a gente vai tratar. Quando deixa de ser risco e passa a ser um sinistro, aí a gente precisa saber se estava identificado, se o que a gente planejou funcionou. Portanto, é ao longo dessas medições, é ao longo dessa avaliação do avanço do progresso do projeto, é que a gente de fato vai sentir se esses riscos estão ou não variando. Além disso, a gente está criando aqui uma base de informação que dura ao longo da vida do projeto e diz para a gente como de fato esse trabalho foi desenvolvido. Além de, obviamente, ter aí uma sinalização clara do que a gente vai precisar fazer diferente, de forma preventiva ou de forma corretiva. Quando a gente olha o conjunto de entradas, ferramentas e técnicas e saídas do processo 4.4, que é o processo de monitorar e controlar o trabalho do projeto, a gente já percebe claramente que eles vêm e se repetem do 4.2, que também é da integração, onde a gente estava desenvolvendo o plano de gerenciamento do projeto, do 4.3, onde a gente estava orientando a execução desse trabalho lá na execução, e também do primeiro dos processos de escopo no monitoramento e controle, do controlar o escopo, que está alinhado com essa percepção, com esse avanço em relação ao trabalho desenvolvido. Então a gente tem aqui
um cuidado em olhar o que é diferente do que a gente já viu. Uma das coisas interessantes que vale a pena a gente pensar, especialmente para essa versão nova do PMBOK, que agora finalmente a gente tem em português, é que ela tem uma preocupação grande de dar uma consistência em relação a esse fluxo de informações que é coração na integração. Então, começa na medida em que o trabalho lá na execução está sendo orientado em função do plano que foi desenvolvido. Essa gestão, essa execução, nos permite obter uma porção de dados, uma porção de informação, gerar uma massa de medições que a gente tem aí num primeiro momento ainda brutas, associadas a essa execução e que vão ser agora sim avaliadas nos processos de monitoramento e controle. Assim, é a partir desse dado e do refinamento desse dado, que passa a ser uma informação e, portanto, me permite tomar uma decisão, é que a gente percebe esse orientar e gerenciar o trabalho do projeto se transformando em monitorar e controlar o que está sendo realizado. E o que precisa ser feito de forma diferente está associado a realizar o controle integrado de mudança. E seja por uma atualização de dados, seja por uma atualização de informação, seja porque o processo de tratamento da mudança vai ser atualizado, o resultado desses vários polos precisa de reverter no próprio plano de gerenciamento do projeto que foi desenvolvido. Então, a preocupação grande em relação à novidade que a gente tem no PMBOK para a integração é que ela está muito em cima da comunicação e de como a gente amarra esse fluxo de informação de forma que na execução não só de fato reflita o plano que foi feito, mas a gente consiga monitorar o avanço e fazer o controle de mudanças casado com esse todo que foi proposto. Muito bem. O que a gente tem de novidade em relação a entradas? Primeiro, previsões tanto de cronograma quanto de custo. Por quê? Porque a gente fez um planejamento inicial, uma expectativa inicial que foi aprovada. Na medida em que o trabalho vai andando, a gente começa a ter aí métricas que dizem para a gente se tem consistência essas datas e esse custo que a gente pensou, ou se de repente a gente já está rompendo com essa curva por um motivo ou por outro. Portanto, são estimativas oriundas do próprio movimento de execução do projeto que começam a nos dar mais consistência em relação ao planejado, tanto para o tempo ou cronograma, quanto para o custo. Agora, uma das entradas mais interessantes para a gente ver aqui é mudanças validadas. Por quê? Porque a gente tem como entrada mudanças, a gente tem mudanças aprovadas e a gente tem mudanças validadas. São 3 momentos distintos. A mudança, quando eu identifico que alguma coisa vai ter que ser diferente do que foi planejado. A aprovada é quando ela já foi tratada pelo controle integrado de mudança. E a validada é quando ela já foi implementada, quando ela já aconteceu. E a gente está confirmando de que funcionou, que de fato a gente traduziu aquela necessidade em alguma coisa que se realizou ao longo da execução do projeto. Em relação às ferramentas e técnicas, a gente tem aqui uma lista enorme de possibilidades em relação às técnicas analíticas, que é o que a gente tem de diferente nesse processo. Mais do que aprender a usar cada uma delas, o fundamental é que a gente entenda o porquê a gente está fazendo essa escolha e por que ela é boa para o seu projeto. Antes de mais nada, para você utilizar qualquer uma dessas técnicas, você tem que estar confortável com ela, tem que ter uma familiaridade para poder aplicá-la. Portanto, vai depender de quem vai aplicar, do quanto você conhece, do quanto você entende do seu segmento, do quanto isso funciona bem em relação ao produto e resultado do serviço que está sendo gerado. É muito interessante que essa técnica também reflita possíveis resultados e suas variações ou suas relações no desenvolvimento do projeto. Então, menos do que saber bem fazer uma análise de regressão, ou melhor ainda, uma análise de reservas, isso tem que ser adequado para o produto, resultado ou serviço do seu projeto. Qual que é a melhor escolha? Isso é com você, companheiro. Cada um de nós, em relação ao que está fazendo, é que vai fazer uma boa opção para o seu projeto. E em relação à saída, muito importante aqui são os relatórios de desempenho. Porque como é que a gente posiciona o resultado dessas medições, desse progresso para o projeto, para as demais partes interessadas? Portanto, a saída nova que a gente tem aqui, muito importante, são os relatórios de desempenho de trabalho, que vão ser preparados para relatar essas informações em relação à situação atual, ao que já foi feito, às entregas, ao que foi esperado do período e, principalmente, permitir às partes interessadas, se necessário, uma possível tomada de decisão. Muito bem, então, quando a gente fala de monitorar e controlar o trabalho do projeto, o foco da integração aqui é ter essa regularidade em relação ao avanço, ao progresso que o projeto está obtendo. De forma que, se alguma variação foi identificada, se alguma correção preventiva ou correção ou prevenção precisa ser feita em relação à entrega, ao processo, aos documentos, a gente pode ter uma solicitação de mudança.
Uma vez que eu estou fazendo medições, eu seguramente vou ter um consolidado dessas informações, que são os relatórios de desempenho. E na medida em que a gente vai tendo acesso a esses dados, a gente seguramente vai ter documentos para a gente atualizar, que pode ser simplesmente ticar no escopo, dar um ok ou uma confirmação no cronograma ou no próprio orçamento. Ou seja, do processo 4.4, monitorar e controlar o trabalho do projeto, eu saio dele com uma série de aferições, uma série de informações e uma série de atualizações.